Mário Bittencourt deu entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN. Falou sobre o jogo contra o Internacional, falou sobre Celso Barros, falou sobre o Maracanã, falou sobre solução para o gramado, né, do Maracanã, jogos em outros estados. De certa forma, ele não falou sobre Laranjeiras, o que chama atenção, sobre SAF, sobre a diferença das vendas de André e Luiz Henrique, sobre Fernando Diniz na seleção. Bem, a gente tem... Esses são os temas que eu vou abordar. Ele falou de outros temas também, mas aqui você tem os melhores momentos dessa entrevista do Mário Bittencourt lá no Bola da Vez. Eu sou Gabriel Amaral, não se esquece de deixar um like aqui embaixo se você curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor também, dando aquela moral pra gente, e vamos embora pra gente poder acompanhar esses melhores momentos. Vamos lá. Bom, seria capaz como torcedor de fazer tudo. Como presidente, estou fazendo o máximo, tudo que eu posso, para que a gente possa dar esse título à nossa torcida, que é o nosso... Ele tá falando sobre a conquista da Libertadores, né? Fluminense, o que ele seria capaz de fazer pro Fluminense ser campeão da Libertadores? Nosso sonho, acho que é a única taça que nos falta, né? Ainda lá na nossa sala de troféus, que agora está virando um museu, depois a gente pode falar sobre isso. Então, assim, a gente está com um trabalho muito sólido, como você falou, acreditando muito que a gente possa chegar, mas com todo respeito, né, aos nossos adversários, especialmente agora ao Internacional, que é também um gigante de futebol brasileiro, um clube que tem 2 taças Libertadores. A gente define o confronto lá na casa deles, então a gente, com muito respeito, com muita humildade, a gente tem certeza que vai fazer uma grande semifinal com o Inter, e a gente espera passar e, quem sabe, reparar, para mim, né, essa injustiça histórica do futebol, que é primeiro o Fluminense não ter uma taça Libertadores depois de ter perdido uma final no Maracanã, num dia que a torcida fez, para mim, a festa mais bonita da história do estádio. Então, assim, eu acho que a gente merece esse título e está trabalhando para isso. Tá aí. Esse foi o primeiro tópico aí também abordado. Nada a dizer sobre esse detalhe, né? Sobre essa questão, é isso. Uma reparação histórica, enfim. É o que a gente espera também no jogo contra o Internacional, a classificação. Sobre o fato do Maracanã ser um estádio público, a confusão do Maracanã parte 50 mil. Em termos de acessibilidade da torcida, em termos de história, né? E nós dividimos o Maracanã com o Flamengo já desde 2013. E é um estádio onde o Fluminense tem uma performance espetacular, que onde hoje a torcida do Fluminense tem a capacidade semanal de encher esse estádio. Né? Nós temos 68 mil sócios hoje, quase 69 mil sócios em dia. Fluminense e Olímpia, nós tivemos 50 mil sócios torcedores dentro do estádio. Isso foi o nosso recorde por enquanto, mas eu tenho certeza que vamos bater esse recorde. Então eu tenho certeza que dentro, em breve, o Maracanã ficará inclusive pequeno para a quantidade de sócios que a gente pretende atingir, que é na casa de 100 mil, 120 mil sócios, que é o nosso sonho, aí, o nosso desejo. Eu acho que a gente está no caminho de conseguir, porque saímos de 11 mil para quase 70 mil. Então hoje não passa pela nossa cabeça, isso não significa que a gente não possa mudar de ideia mais na frente, a gente não... Ele está falando aí sobre construir estádio, tá? Possa ter uma boa oportunidade, mas hoje não existe nem essa oportunidade no Rio de Janeiro, não existe nenhum terreno para isso, não existe viabilidade econômica, financeira e de espaço neste momento. Agora ele fala sobre o Vasco e ele fez uma nova comparação em relação ao Maracanã, né? É que eu sempre dou o exemplo da Ponte Rio-Niterói, que o argumento é que o Maracanã é público. A Ponte Rio-Niterói também tem que pagar o pedágio para passar lá. Né? Senão, o fato de ser pública não nos dá o direito de qualquer pessoa usar a ponte a qualquer hora sem pagar o pedágio. Então, assim, o Maracanã é público, mas é gerido por 2 clubes que já investiram mais de 100 milhões de reais lá. Então, as negativas que existiram foram negativas por critérios técnicos e nunca por critérios clubísticos ou porque a gente quer prejudicar o Vasco, muito antes pelo contrário. E aí existem regras que deveriam ser cumpridas e que, infelizmente, o Vasco acaba buscando a justiça. E aí eu falo aqui abertamente, alguns magistrados, como foi o recente, dá uma liminar sem nenhum fundamento jurídico e coloca o Vasco para jogar no Maracanã 12 horas depois do Fluminense ter jogado, e é óbvio que vai destruir o campo. E a discussão sobre o campo é uma discussão também técnica. Quais são os campos que têm mais dificuldade de manutenção no Brasil? São os campos em que 2 clubes jogam no mesmo estádio, Castelão, Maracanã e Mineirão. Né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do Corinthians. O Corinthians joga em Itaquera, tem um gramado natural. O Corinthians às vezes fica 15 dias sem jogar em Itaquera. Se ele pegar 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro com jogos fora de casa, fica 15, talvez 18 dias sem jogar. E quando joga seguido, joga de 7 em 7, 8 em 8. Né? Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã semanalmente. Então o estádio tem 2 jogos por semana no mínimo, sem contar quando os 2 clubes que gerem o estádio, nos últimos 4 anos, disputaram Libertadores, Copa do Brasil até as fases finais, então, por méritos desportivos. Então, isso causa, obviamente, um problema no estádio. A nossa discussão passa a ter uma conotação um pouco mais clubística,
Porque, infelizmente, e aí aqui vai uma crítica construtiva, o Vasco, por vezes, usa isso como questão política diante da sua torcida. Para dizer, o Vasco tem o direito, porque, assim... E discutir esse direito, com todo respeito, desportivo, não tem sentido, porque existe um contrato. Vou dar um exemplo para vocês. O Fluminense tem mais de 630 jogos a mais que o Vasco no Maracanã. Na sua Cidade é bom, inclusive. história. O Fluminense jogou mais de 600 vezes que o Vasco no Maracanã. Quem tem mais direito de jogar no Maracanã? O Vasco ou o Fluminense? O Flamengo jogou perto de 800 jogos a mais do que o Vasco no Maracanã. E por quê? Porque o Vasco sempre teve São Januário como seu estádio, porque é o seu estádio, é um estádio belíssimo. E o Vasco fez opções, fez escolhas. Por que Vasco e Botafogo não fazem a gestão do Maracanã? Porque em 2013 não quiseram participar da licitação, porque o Botafogo joga no Engenhão, que também é um equipamento público. Aí outro dia, numa entrevista, fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando eu disse o seguinte: a partir do momento em que o Maracanã é um equipamento público e todo mundo tem direito de jogar lá a qualquer momento, nós também, Flamengo, Vasco e Fluminense, deveríamos ter o direito de opinar sobre o campo sintético do Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público. E o Botafogo arrancou um campo de grama natural e botou um campo de grama sintética, teoricamente, sem consultar os adversários. E por que não fez isso? Porque tem um contrato onde o Botafogo é gestor do Engenhão e lá ele faz o que ele quiser. Então ele foi lá e colocou o campo de grama sintética. Mas é um equipamento público. Deveríamos ter o direito de opinar. As pessoas começaram a dizer que eu era contra o gramado sintético e etc, etc. Você é contra ou não? Sou contra, mas não foi por isso que eu falei. O que eu quis dizer é o seguinte: o Botafogo tem o direito de colocar, colocou e ninguém se insurgiu contra isso. Em nenhum. E o bom é que, assim, a gente já falou dessa outra entrevista dele aqui, eu coloquei esse ponto também de que ele não tava falando do gramado sintético necessariamente e tal, não era esse o ponto. Acho que tinha que falar então. Os botafoguenses mais raivosos ficavam dizendo, então tinha que pedir permissão ao Botafogo, ao Fluminense pra botar gramado. Não, e não era justamente uma comparação de que, o Botafogo não fez porque tem esse contrato, né, que o estádio é público, mas o Botafogo quem define o que tá lá. E aí vai ser feita uma pergunta pelo André Pirral, que é o apresentador, né? Ele vai fazer uma pergunta que não me convenceu a resposta, mas que era a pergunta que eu já falei várias vezes, né? Tá, o Fluminense tem uma TPU, tem um tipo de contrato diferente do que o Botafogo tem. Por que o Fluminense não faz essa pressão para ter licitação? No momento a gente se insurgiu, nem se insurgirá, porque o estádio é gerido pelo Botafogo. A gente, quando aluga o Engenhão para jogar, a gente joga lá com os escudos do Botafogo, com a arquibancada pintada com as cores do Botafogo. E o Engenhão é um equipamento público, é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente poderia também ir à Justiça e dizer, olha, eu quero jogar no Engenhão e meter o escudo do Fluminense, porque é equipamento público. Por que a gente nunca fez isso? Porque a gente entende que existe um contrato a ser respeitado. E é o que a gente pede no Maracanã. Nada além disso. Quando houver a licitação, a regra de Vasco e Botafogo... Nesse trechinho aqui, eles cortaram a pergunta do André Pirral falando, né? Tá, mas os contratos são diferentes, né? E essa é a resposta. Botafogo jogarem no Maracanã será a mesma que tem hoje, que é eles têm o direito de pedir para jogar e caso atendam os requisitos técnicos para jogar, paguem o aluguel e não estejam ferindo a tabela dos mandantes do estádio, de quem cuida do estádio, eles poderão jogar. E aí, assim, para fazer uma... E aí tem um ponto, que ele diz que vai ser a mesma coisa de hoje. Espero que com uma redação diferente então, né? Porque a redação que tá lá no contrato, vários desembargadores, vários juízes já decidiram a mesma coisa, botar a mesma redação lá e esperar, do mesmo jeito que tá escrito hoje em dia. Um monte de gente interpreta que hoje no contrato tá escrito o seguinte: o Vasco e o Botafogo não são permissionários lá do estádio, mas eles pedindo para jogar lá e havendo disponibilidade de datas, tá liberado. O que é disponibilidade de datas? É não ter jogo naquele dia. Só isso. É não ter jogo naquele dia. E como nunca tem 2 jogos no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, nunca um jogo do Vasco vai ser marcado para o mesmo dia de um jogo do Fluminense ou do Flamengo. Ou seja, a interpretação hoje é feita assim. Não é feita de que, não há disponibilidade porque o gramado não vai aguentar. Não é essa. Então, assim, a redação tem que ser um pouco melhor nesse ponto. Então, se for manter isso na licitação. Pontuação aqui, até para deixar muito claro que não há nada contra o Vasco, nem contra o Botafogo, muito pelo contrário. E essas são coisas que eu nunca disse, vou dizer aqui a primeira vez. Eu, desde que me elegi presidente, tentei manter uma relação com os 4 clubes, com os outros 3 clubes do Rio, de amizade fora do campo, de entender que o futebol brasileiro, do futebol carioca, precisa estar junto, crescendo como está nesse momento. Flamengo na final da Copa do Brasil, Fluminense na semi da Libertadores, Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, futebol do Rio. Infelizmente, nesse momento, o Vasco não atravessa uma boa... Infelizmente. Boa fase, mas nós temos certeza que vai se recuperar. Mas assim, eu tentei manter essa relação. Temos certeza, sacanagem. Se você pode ter, Mário. Eu não tenho certeza, não. Vocês têm certeza? O Mário deve ter prendido o riso pra falar disso, né?
E aí, essa última parte aqui, eu não consegui o vídeo, só consegui o áudio. Então eu vou colocar aqui o áudio, vou deixar só a foto aqui parada, né? E aí a gente vai ouvir e eu vou comentar. Assim, óbvio que o gramado não vai ficar de pé se não houver a compreensão, inclusive do judiciário, de que isso não tem nenhuma questão clubística e tem sim uma questão técnica de que nenhum gramado do mundo de grama natural aguentará ter 3 clubes jogando consecutivamente. Pode-se a gente encontrar uma fórmula para jogar alguns jogos lá? Óbvio que sim, e a gente também tirar alguns jogos nossos, que é o que a gente... Já há um planejamento, inclusive, de Flamengo e Fluminense, caso vençam a licitação, para que a gente possa tirar alguns jogos nossos, inclusive do Campeonato Estadual e até do Campeonato Brasileiro. A gente tem praças que são muito interessantes. O Fluminense, quando joga em Brasília ou no Espírito Santo, tem bastante torcida lá. Então a gente já tem esse projeto que, ganhando a licitação, o Flamengo também. O Flamengo gosta muito de jogar em Brasília, que também enche bastante o estádio lá. Eu já conversei com o Rodolfo, com o Landim, que se a gente tiver o estádio nas mãos por mais 20 anos ou 25 anos, a gente já fazia uma programação para até no Campeonato Brasileiro sacar alguns jogos para a gente ter o campo em melhores condições. Essa programação, quanto a isso, acho que isso é normal e a gente meio que já tinha ouvido falar disso. O que me chamou a atenção foi o fato dele não ter citado Laranjeiras hora nenhuma, né? Nem lá enquanto falou sobre um novo estádio e nem quando se falou sobre jogar... Tem uma reforma em curso de Laranjeiras, tem, enfim... A gente ouviu falar bastante disso, principalmente no ano da eleição, né? E aí a gente não tá sabendo de nada, assim. Ele fala de jogar outros jogos, não fala de... mas é Brasileirão, Gabriel. Mas ele falou que tinha jogos de Carioca também, que pode levar pra Cariacica, pra Brasília, até pra Volta Redonda mesmo, e não tocou no assunto, provavelmente levar pra Laranjeiras. Eu, ano passado, até falei que achava até que não era isso e tal, mas assim, tenho medo até dessa questão da reforma das Laranjeiras ter sido só um boom em relação à eleitoreira e pronto só, né? Continuando aqui nosso vídeo, Mário Bittencourt falando sobre SAF. Na primeira vez que eu assisti essa entrevista 2 vezes, na primeira vez que eu assisti a entrevista, eu até achei que tinha sido mais uma resposta genérica. Eu falei, uma hora vai ter que parar com esse discursinho genérico, né? Mas ele pelo menos... Assim, discursinho genérico que eu digo eu concordo com a maior parte da opinião do Mário sobre SAF. Mas achei que faltava avançar, porque a maior parte da opinião dele que eu concordo é a opinião de... Tá muito cedo para poder avaliar tudo, etc. Enfim, a gente tem calma, a gente não precisa ir desesperado, como foram, principalmente os times que foram para lá. Nessa resposta, ele dá um pouquinho da tônica daquilo que ele acho que pensa sobre a SAF no Fluminense. Acho que o que me preocupa na SAF com controle, com venda do controle do clube, é porque a gênese do futebol é a paixão. Né? E se você quiser... E eu digo o seguinte, eu acho que elas tendem muito a dar mais certo em clubes que não têm grandes torcidas, não tem cobrança, não tem expectativa de conquistas, etc. Então, clubes menores, estruturados e que se transformam em SAF vão ter uma visibilidade externa, se diz, está dando certo. E clubes de paixão, clubes de torcida gigante, você vai ter sempre a dúvida se governar o clube como uma empresa fria, que só olha para os números, não vai de encontro com aquilo que é o princípio básico do futebol, que é o sujeito ser apaixonado. Foi a primeira pergunta que você me fez, o que você faria como torcedor ou como presidente para o seu clube ser campeão da Libertadores? A insensibilidade das SAFs te deu o teu goleiro, né? Claramente, o Flávio saiu do Cruzeiro. Exatamente. Pela coisa ter sido tratada apenas e tão somente como um negócio, e você recebeu hoje, talvez, um dos 2, 3 melhores goleiros do país. Bem boa, né? A frase, né? A insensibilidade da SAF deu o melhor goleiro top 3, né? Você vai lá, se você quiser aí. Melhor goleiro nos últimos 2 anos pro Fluminense. Sobre o caso agora é um outro momento do clube, onde a gente está mais capitalizado, a gente está com mais condições financeiras. Teve proposta do Liverpool mesmo? 30 Na verdade, milhões? não teve proposta. Assim, acho que vocês são jornalistas, né, de muitos anos, sabem como funciona. Um clube sempre pergunta se você quer vender o jogador. Então, é uma sondagem. A resposta que o Fluminense deu foi, antes do final do ano, a gente não vende e não entrega. Aliás, a gente até vende, mas só entrega no ano que vem, né? Mas vender e entregar agora sem nenhuma chance. O que eles nos responderam foi, não vou botar a proposta no papel porque nós queremos o jogador neste exato momento. Aí
o representante do atleta falou, ó, se eles fossem botar no papel, acredito que eles fossem chegar a um valor de 30 milhões de euros. Mas é um acredito que, e é uma sondagem. O Liverpool nunca apresentou, virou e falou, temos aqui para vocês. Não apresentou justamente por... Se os representantes do André não forçaram a barra em nenhum momento? Em nenhum momento. Aí, assim, há um acordo entre nós, com o jogador e com o representante, que ele ficaria até o final do ano, e eles cumprem, assim, integralmente, e com a maior tranquilidade, não cumprem, mudamos de ideia. Não, o que eles fazem é o trabalho de representante do atleta, que é toda sondagem que chega, eles comunicam com o Fluminense. No caso do Liverpool, eu vou até mais além. O diretor executivo do Liverpool entrou em contato, inclusive, diretamente comigo. Tem um detalhe aí sobre isso. Recentemente eu fui assistir, olha só as coisas que eu fico assistindo, a coletiva do Mário Bittencourt sobre a saída do Alan, do Fluminense, final de 2019, início de 2020, a saída dele pro Galo. E ele fala que, tipo assim, trocou vários e-mails diretamente com o Liverpool, porque pra quem não lembra, o Alan pertencia ao Liverpool, o Galo comprou ele do Liverpool, né? Enfim, trocou vários e-mails com a direção do Liverpool, então talvez já tinha esse contato ali direto por causa dessa situação do Alan também, né? E eu respondi a ele, meu amigo, a gente não vende o jogador agora e não entrega agora. Se você quiser comprar agora para levar em janeiro, a gente pode começar a conversar, né? Ou se você quiser, espera até dezembro para a gente falar em dezembro. E ele falou, não quero mais tocar no assunto porque eu já entendi que o jogador não vai agora. Tem um detalhe sobre aquela parte ali, que mais uma vez a gente vai botar aqui em áudio apenas, que é sobre Luiz Henrique. Também. Vamos ouvir em áudio agora. Né? Ao europeu. É isso. Eu acho que o que o Fred falou sobre venda de jogadores, nossa grande dificuldade é que os calendários são descasados. Só para aproveitar pelo tempo, se você puder comparar Luiz Henrique e André. Eu acho que o torcedor tem sobre vendas e meio de temporada. Ótima pergunta, adorei essa pergunta, porque ela é, eu costumo dizer assim, só troca o atirador, né? No ano passado era uma irresponsabilidade ter vendido o Luiz Henrique, quando na verdade até uma injustiça que cometem, que a gente vendeu no meio da Libertadores. Não, a gente vendeu em março para entregar em setembro. Sim. Ele ainda jogou até setembro no Fluminense. Então, vamos lá, eu quero acreditar que o Mário, obviamente, não falou isso de má fé, né? Porque é óbvio que o Fluminense não vendeu em março para entregar em setembro, né? O Luiz Henrique não jogou até setembro, o Luiz Henrique jogou até junho. O Fluminense vendeu em janeiro, vazou em março e o Fluminense entregou em junho, né? Ele fala março, setembro, não jogou até setembro. O último jogo do Luiz Henrique foi, se eu não estou enganado, uma vitória contra o Botafogo por 1-0. Gol de Digão, não é isso? Acho que é isso. 30 de junho, estou falando de cabeça aqui agora. Vazou em março e ele foi vendido, isso é informação, ele foi vendido na virada do ano pro Bet. Mesma coisa do André agora, se o André for vendido, se vaza uma venda do André agora, que tivesse acontecido em julho, vaza em setembro e ele iria em dezembro. É isso, assim, enfim. Não foi a venda do Luiz Henrique que fez a gente ser eliminado da Libertadores. A gente foi eliminado porque a gente jogou mal e perdeu o jogo nos pênaltis. É porque a forma como ele fala parece que a venda do Luiz Henrique não teve nenhuma importância, né? E todo mundo sabe que teve, né? O ambiente ficou uma bosta. É óbvio que o Luiz Henrique não jogou mal aquele jogo por causa da venda, ele tava lesionado, tanto que ele fica fora mó tempão depois, o Luiz Henrique nunca tirou pé de dividida por causa disso. Mas teve influência, pô, o vazamento daquela venda naquela semana teve influência, sem dúvida nenhuma, né? É isso. E a venda do André agora... E aí, enfim, aí ele entra nesse pedaço que eu acabei de rodar em vídeo, né? E aqui ele revela um bastidor da contratação do Diniz. É interessante, ele tá falando da saída de Abel. Pessoal, enfim, e o Abel falou, cara, não quero mais ser treinador, e eu falei com o Paulo e com o Fred, vou trazer o Fernando, né? E, cara, foi muito engraçado, assim, ele me mandou uma mensagem, Fernando, dizendo, olha, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca mandei uma mensagem para ninguém nesse sentido, mas eu queria te dizer que, enfim, alguma coisa do além, espiritual e etc, está dizendo para mim que era hora de eu te mandar uma mensagem, porque eu acho que eu me preparei durante todo esse tempo para voltar para o Fluminense e fazer um grande trabalho. Eu, assim, não queria estar te escrevendo isso, mas é do fundo do meu coração e etc. Aí eu li a mensagem, né, e falei, pô, vou ligar para ele de noite, vou refletir sobre isso aqui, sobre a frase, eu me preparei durante todo esse tempo. Você estava com ele na cabeça já ou não? Eu estava, sim. Era ele que eu queria, mas eu não tinha falado com ele, né? Eu acho... Inclusive, eu trouxe a informação na época aqui, falando que a lógica do Fluminense em 2022 inteiro era treinadores ofensivos. Gabriel, mas contratou o Abel? Sim. O Abel Braga inicia janeiro tentando ser ofensivo. Vocês vão lembrar, o Fluminense perde do Bangu tomando um contra-ataque com a defesa completamente exposta. Tomando um gol de chutão com a defesa exposta. É isso, era o Abel Braga junto com o Cobalcini, o Ricardo Cobalcini, tentando ser ofensivo. A gente ganha a final do Carioca sem ter sido muito ofensivo. E ali, enfim, o Abel acaba saindo do time e vem o Diniz. Então, tinha coerência ali. Não tinha coerência de achar que o Abel podia ser ofensivo, mas tinha coerência dentro da contratação do Diniz. O Fluminense queria um treinador que tivesse essa postura também.
Foi uma questão de troca mesmo, de energia, assim. Eu pensei... Você não estava nem dividido, eventualmente, com Não. Ah. Eu queria ele. E aí foi muito engraçado, porque, assim, a minha mulher se manifesta quase nada sobre o meu trabalho, não só na advocacia, mas também no Fluminense. Ela é Fluminense apaixonada. E aí eu peguei o celular para ver uma mensagem, enfim, tinha uma mensagem dela, ela me manda pouquíssimas mensagens durante o dia, eu abri e ela tinha escrito assim, Diniz. E cara, pra gente encerrar aqui, qual não foi minha surpresa quando eu tava vendo a entrevista, e essa inclusive é uma foto da TV, da minha sala, que eu postei no Twitter, e do nada, no fundo ali, aparece uma foto do Mário Bittencourt com o Celso Barros. Caraca, cara, meteram uma foto ali do nada. Depois o Pedro Ivo, que é esse que tá à direita, fez uma pergunta que a gente tem em áudio aqui de novo, né? Vamos ouvir. É uma das poucas vezes que a gente vai ouvir o Mário falando sobre o Celso, né? Pela semifinal que não chegava até então. O que você aprendeu desde 98, né? 25 anos dentro do clube sobre relações. Qual é a sua relação hoje com o Celso, que na foto que aparece ali vocês muito afáveis, sorridentes, comemorando algo ali de política? O que você aprende sobre relações? Foram eleitos juntos, né? Com o Celso hoje. E como você definiria esse Fluminense de hoje? Porque você pegou o fundo do poço, você viveu Libertadores... Vamos adiantar, porque eu quero ver só a parte do Celso mesmo. Na verdade, com relação à relação com o Celso, hoje a gente, enfim, não tem uma relação, não se fala, mas também não o considero um inimigo, nada disso. É um grande tricolor que contribuiu muito com o Fluminense. Nós tivemos as nossas desavenças políticas e, não diria nem políticas, porque fomos eleitos juntos, mas tivemos desavenças de gestão naquele momento ali, no início, talvez... Tem a ver com o que você fala de austeridade? Não, eu acho que tem muito a ver com o seguinte, como você agora há pouco disse, um Fluminense rico, né? O Fluminense nunca foi rico naquele período. O Fluminense tinha um investimento direto no time de futebol, mas não fez nenhuma estrutura, né? Então, tanto é que quando o investimento sai, o clube declina. E declina justamente porque não se preparou. Essa semana mesmo o torcedor me parou na rua, dizendo, pô, tô com tanto orgulho do que está acontecendo. E eu disse a ele, talvez esse teu orgulho seja pelo fato de que a gente saiu de 11 mil sócios torcedores para quase 70 mil, e você sabe que parte do dinheiro que você investe está indo para o futebol e está ajudando no time. Então, assim, hoje, qual é o nosso trabalho? É eu sair em 2025 deixando o Fluminense preparado para ser o Fluminense andando com as suas próprias pernas e não necessariamente precisando vivendo momentos de um gráfico em que está no topo, está embaixo, está no topo, está embaixo, que é o grande problema do futebol brasileiro, não só do Fluminense, tá? E aqui não está indo nenhuma crítica. A gente tem que ser muito grato àquele momento em que teve o investimento e a gente ganhou títulos. Eu como torcedor e como presidente sou muito grato também. Mas é importante a gente entender que o futuro do futebol brasileiro, né, prevê que os clubes sejam autossustentáveis, que não fiquem dependendo de investimentos esparsos ou de mecenatos. O clube precisa andar pelas suas próprias pernas e eu posso garantir a vocês que o Fluminense hoje, todas as receitas do Fluminense andam pelas suas próprias pernas. Enfim, então eu acho assim, como repetindo, né, o Fluminense não estava rico, tanto não estava que quando o investimento sai o Fluminense fica pobre. Eu costumo até falar do balanço, porque os valores eram investidos diretos no time e não passavam pelo caixa do Fluminense. E aí quando sai o investimento e o time do ano seguinte tem que dar uma melhorada para não cair para a segunda divisão, e eu era o vice-presidente de futebol, as pessoas dizem, nossa, como aumentou o custo? Eu dizia, não aumentou o custo, não. O time custa 1/3 do que custava, só que só entrava no balanço o valor que saía do cofre do Fluminense. Então, quando você traz a valor presente o time que você bota em campo, aí ele aumentou um pouco, quando na verdade já era um time muito modesto ali, aí 2015, 16, 17, enfim. Então, assim, nós não temos, como eu te falei, não somos inimigos, hoje não temos uma relação e tivemos divergências de gestão, não por questão de austeridade, e aí para concluir a resposta, mas sim por talvez o Celso ter se acostumado a um período em que ele era o gestor do patrocinador da Unimed e tinha capacidade financeira de contratar e no meio do campeonato trazer reforços e etc. E quando a gente sentou na cadeira em 2019, a realidade era completamente distinta daquela que ele viveu, até porque ele não estava mais na Unimed e o Fluminense não tinha um patrocínio do tamanho da Unimed. E aí eu acrescento, eu concordo com tudo que o Mário falou, tá? Inclusive com o investimento da Unimed, de como ele era feito, o investimento no time naquele ano, ele não era sustentável há longo tempo, eu concordo nesse ponto. E um ponto que ele não fala sobre o Celso Barros não é só o fato de que ele não tinha... É porque parece que é só assim, pô, ele sabia
fazer com dinheiro. Chegou em 2019 e não tinha um dinheiro, ele não soube fazer. Não é só isso, é o poder também. No final das contas, o Celso Barros lá atrás, o Fluminense tinha um presidente, seja o Peter, seja o Orcades, enfim, você pode ir buscando lá atrás, mas principalmente com o Orcades, o poder do Celso Barros cresce muito na mão dele. Ele era o presidente de fato, ele mandava, ele desmandava lá dentro, agia como um presidente sem ser o presidente de fato. E aí, em 2019, ele não tinha mais esse poder, né? Tem um jogo contra o Ceará, inclusive isso é bastidor, inclusive, acho que eu já falei aqui no canal. Celso Barros entra, a gente perde por 2-0, se eu não me engano, a gente toma gol do Raio, Matheus Gonçalves, nesse jogo, 2019. E a gente tá pra cair, assim, tá numa merda, o Celso Barros entra no vestiário e fica puto, xinga a galera toda, reclama pra cacete e tal. Como se ele ainda fosse aquele cara que ele pudesse fazer isso, mas no final do dia era ele quem bancava o bicho, era ele quem bancava o salário. E dessa vez não era mais ele. O jogador tava ali, ele era o vice-presidente do clube e acabou. Então, assim, isso foi algo danoso. Ter o Celso Barros ali sem ele perder o poder foi danoso pra ele, no final dos contos foi danoso pro Fluminense. Ele não tinha mais esse poder de controle total. E aí, pra encerrar também isso daqui, né, encerrar meu vídeo, esse é inclusive o meu medo de, numa próxima gestão do Fluminense, pelo andar da carruagem, com ou sem Libertadores, enfim, o Mário caminha para fazer o sucessor dele, o próximo presidente do Fluminense ser, já que o Mário não pode ser alguém indicado por ele, é o meu medo de o Mário continuar envolvido na política do Fluminense, diretamente. Não só como um ator ali, mas diretamente envolvido. Porque aí a caneta não tá na mão dele, até onde ele vai mandar pela história que ele vai ter no clube, enfim. Tenho essa restrição, tenho esse medo. Mas isso é um medo para daqui a muito tempo. O importante agora é ganhar a Libertadores. Gostou da entrevista? Eu achei a entrevista ok. Achei que se estenderam muito no Maracanã, mas é a dificuldade que quem já entrevistou o Mário sabe, com o tempo, né, pra poder encerrar a entrevista, sabe que existe. Que olha, se você deixar, ele vai falar 200 horas seguidas. E é complicado esse ponto. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!